Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite para você que acompanha a nossa aula. E na aula de hoje, com o tema de como fazer uma apresentação, a gente vai passar para a parte 3 da nossa aula, que diz, como a gente vai conseguir, dentro da nossa apresentação, chamar a atenção do nosso público para aquilo que efetivamente é importante dentro da nossa apresentação, dentro da nossa palestra. Então, bora lá. Só para a gente lembrar daquilo que a gente já viu, na primeira aula a gente viu como a gente poderia superar o medo de falar em público. Na segunda aula a gente viu como a gente deve se preparar com antecedência. Na aula de hoje a gente vai falar como a gente consegue chamar a atenção para aquilo que efetivamente é importante dentro da nossa apresentação. Na próxima aula a gente vai falar sobre o preparo das slides. Na última, a gente vai ter algumas dicas aí para o momento da apresentação. Então vamos lá, vamos conversar sobre como a gente consegue chamar a atenção para aquilo que realmente é importante dentro da nossa apresentação. A maioria dos grandes apresentadores, dos comunicadores de massa, enfatizam que o que diferencia uma apresentação ruim ou mediana de uma apresentação que efetivamente é muito boa é a capacidade do apresentador em chamar a atenção para aquilo que efetivamente é importante dentro da sua apresentação. Então é esse o ponto que a gente vai discutir aqui com mais ênfase na aula de hoje, como a gente consegue fazer esse discernimento e caracterizar a nossa apresentação aí com uma ênfase muito boa dentro daquilo que efetivamente é importante na nossa apresentação. Então vamos ver como é que a gente consegue fazer isso aqui de uma forma adequada. Antes da gente começar a falar sobre como podemos chamar a atenção para aquilo que efetivamente é importante na nossa apresentação, eu queria que vocês imaginassem uma cena na cabeça de vocês. Nessa cena, vocês vão ter um apresentador de uma palestra que está de costas para o seu público, lendo incansavelmente as informações que ele colocou ali em um slide, um PowerPoint, ao longo da apresentação. Como vocês classificam essa apresentação? É uma apresentação boa ou é uma apresentação ruim? Certamente é uma apresentação ruim, uma apresentação inadequada. E isso está diretamente relacionado com o fato de que o seu apresentador está lendo, essas informações no seu slide. Então tenha na cabeça de vocês, tenha na mente de vocês que você não quer ser esse tipo de apresentador. E outro detalhe, uma observação aqui muito importante, aqueles papeizinhos que vocês costumam usar como lembrete de tópicos é muito pior até do que ler incansavelmente aquilo que está nos slides. Tenha em mente que o seu slide, o seu recurso de mídia digital, já está ali presente justamente para fornecer a você esse suporte. Então você não precisa de forma alguma da estrutura de papéis ou até mesmo de realizar a leitura dos seus slides de forma incansável. Você precisa ter uma estrutura de tópicos bem fundamentada para que você consiga lembrar aquilo que você efetivamente gostaria de falar com o seu público, e a partir daí você vai se basear nos slides para construir essa estrutura mental, para que você consiga fazer a sua apresentação de forma adequada. Mas por que é tão ruim fazer essa leitura dos slides? Imagine, tenha sempre na sua cabeça que o público que está ali sentado assistindo a sua palestra consegue realizar a leitura de forma silenciosa dos seus slides de forma mais rápida do que você que está fazendo a leitura em voz alta. Então, o quanto você, que é apresentador, está lendo aquela informação que está escrita no seu slide, a plateia já leu essa apresentação e já começou a divagar, já começou a pensar em outros temas não relacionados à sua palestra. Por exemplo, quando você terminar a sua leitura, o seu público já vai estar focado em outro ponto, como por exemplo, em qual data ele vai receber o seu próximo salário, ou até mesmo quando o Sampaio Corrêa vai voltar a jogar. Então não é uma estratégia interessante fazer a leitura, porque quem está lendo tem uma habilidade muito melhor de ler. As pessoas que não estão lá assistindo a sua palestra, na grande maioria dos casos vão ser alfabetizadas e vão conseguir ler muito mais rapidamente o seu material, o seu slide, do que você vai conseguir fazer a leitura em voz alta desse tópico. Então tenha sempre em sua cabeça, quando você for montar a sua apresentação, que o centro das atenções na apresentação deve ser o próprio apresentador. Isso vai garantir que a atenção da plateia à sua fala seja constante ao longo da sua apresentação, ao longo da sua palestra. Slides, eles são ali atuando como um recurso auxiliar, um fator importante para a ponderação, e que a gente tem que ser capaz de realizar a nossa apresentação totalmente completa sem a presença desses slides. Imagine uma situação, por exemplo, onde falte luz durante a sua apresentação. Pois é, parece um azar interminável, mas isso já aconteceu comigo. Eu estava apresentando um trabalho, um congresso científico,
e faltou luz justamente na hora da minha apresentação. Eu fiquei sem o recurso audiovisual e por questão de cronograma a apresentação deveria seguir. Eu ainda tinha, obviamente, o recurso do slide no computador à minha frente, que estava funcionando por bateria, e eu me aproveitei dessa estrutura, claramente com recursos muito mais limitados, para tentar ali levar a plateia a conseguir, por meio da minha voz unicamente, entender aquilo que foi desenvolvido no trabalho. Então, apesar de parecer um cenário aí completamente complicado e difícil de acontecer, não é bem assim que as coisas acontecem. A gente pode se deparar com esse tipo de situação ao longo de nossa carreira acadêmica e até mais de uma vez isso pode acontecer. Então estejam preparados, né? A aula anterior de preparação com antecedência faz muito parte desse contexto aqui. Se você realmente estiver preparado com antecedência, você vai conseguir fazer essa apresentação aí sem a necessidade da leitura constante do seu recurso audiovisual. Especificamente falando para nós que temos essa formação aqui na parte de engenharia, né, mais especificamente engenharia química, imagine ainda um cenário onde você tem que fazer uma apresentação em que você normalmente tem que apresentar gráficos ali contendo resultados práticos, né, de característica prática que você obteve. Imagine como seria pouco prático você solicitar que o seu público, que a sua plateia imaginasse um gráfico aí com linhas de concentração de nitrogênio no eixo X e de produtividade de um micro-organismo no eixo Y, por exemplo. E a produtividade máxima nesse gráfico vai ser de 50 quilos, né, ali por hora de nitrogênio. Imagina essa situação na sua cabeça. É muito pouco prático fazer isso. A sua plateia que está ali sentada ia ficar imaginando como é que seria esse gráfico. Ele é uma linha reta, ele é uma parábola, ele é uma curva, qual é o comportamento desse gráfico. Ao invés de contar com a capacidade imaginativa da sua plateia, sempre que você for construir uma palestra, uma apresentação, utilize os recursos audiovisuais justamente para suprir esse tipo de deficiência, né? Apresente esse gráfico no slide, né? É para isso que estão ali apresentados os seus recursos audiovisuais, é para isso que você deve contar. Coloque sempre esse gráfico com um tamanho adequado para que a sua plateia consiga visualizá-lo de forma muito clara e muito precisa. A gente vai comentar mais sobre isso na nossa próxima aula, no tópico 4, que são dicas aí no preparo dos slides, mas tenha sempre em sua cabeça a necessidade que você tem e a correlação que você precisa ter em relação a isso para garantir aí que a sua plateia consiga assistir de forma adequada a sua apresentação, tendo acesso às informações que efetivamente são necessárias. Parece uma situação até meio esdrúxula, né, de falar isso aqui, mas eu já assisti apresentações em que a pessoa basicamente queria que a plateia imaginasse o gráfico que ela tinha na cabeça dela, porque o gráfico que estava lá não foi colocado. Esse gráfico de discussão não foi adicionado à apresentação. Então tenham sempre em mente essa necessidade de efetivamente usar os recursos audiovisuais para aquilo que realmente é importante na sua apresentação. Planeje, então, né, com base nessa característica de apresentação, seus slides de forma muito inteligível e muito clara. Né? Crie um roteiro para a sua apresentação oral, de forma que você sinta segurança para não esquecer ali os pontos que efetivamente são importantes ao longo da sua apresentação. Enalteça ali para as pessoas que você está apresentando os conceitos necessários para a construção do seu trabalho, apresente os gráficos e as figuras necessárias para a compreensão efetiva dos seus resultados e enalteça os seus resultados levando as principais conclusões do seu trabalho. Isso aqui caracteriza uma estrutura lógica de apresentação clássica e que normalmente não erra. Você vai conseguir fazer ali a sua plateia ter atenção aos pontos que efetivamente são importantes e compreender de forma muito clara o seu trabalho. Além disso, né, crie slides com visual agradável, com layout agradável, que sejam arrojados, mas não extrapole, né, dentro dessa característica aí de inovar nos seus slides a um ponto onde fique incômodo assistir a sua apresentação. Né? Diferencie os seus layouts de slide daquelas estruturas básicas e fundamentais que a gente encontra aí, né, nos softwares de slides propostas como modelo. Seja um pouco diferente disso, mas não se perca nesse caminho para criar slides que sejam incômodos de serem observados. E o resto, meus amigos, vai ser por conta da sua apresentação oral. E até por isso é tão importante que você faça esse passo 2 aqui de forma clara, né, e que você tenha aí um preparo com antecedência de forma adequada. Recordem-se que quando a gente falou lá do preparo com antecedência, esse aqui era o principal ponto, né? Você esteja preparado no dia da sua apresentação para entregar as informações que realmente são necessárias e que precisavam estar ali, né,
apresentadas à sua plateia com uma forma didática, uma forma precisa do conjunto de dados. Isso só é alcançado se você tivesse preparado com antecedência para a sua apresentação. Então era isso, pessoal, que a gente tinha para esse vídeo de hoje, essa parte 3 aí de como fazer uma boa apresentação acadêmica. Na parte 4 que a gente vai ter aí na próxima semana, a gente vai conversar um pouco sobre como a gente consegue preparar slides, né, com uma boa qualidade, de forma adequada. Caso tenha alguma dúvida, estão aqui os meus contatos, é só comentar lá ou falar comigo diretamente por e-mail para a gente conversar sobre o tema. E a gente se encontra então na nossa próxima aula. Obrigado aí pela atenção e até lá.